Amém? Glória a Deus. Paulo Henrique está aqui conosco nessa tarde. A pastora Amanda já está chegando. Hoje nós vamos falar das 7 taças do Apocalipse. Selos. 7 taças dos selos, né? Não, Que está lá nos 7 selos, que está ali em Apocalipse, né? E hoje nós vamos estar falando um pouco, está aprendendo um pouco, né? Foi uma sugestão da nossa ouvinte, né? Da nossa inscrita aqui do nosso canal, que nos sugeriu. Está fazendo e hoje nós estamos aqui. Começar com o Paulo Henrique, vai estar fazendo essa abertura, essa oração, vai estar conduzindo as perguntas. Eu? Vamos lá. Amém? Saúde todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live. Nos ajude a esse canal a crescer. Vai ali também no YouTube, se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Deus, Brado na Terra Podcast está no YouTube. Né? E é isso. Então, Paulo Henrique está com a oportunidade de estar orando. Chegou aqui a pastora Amanda. Vai ser a nossa professora de hoje. Hoje. Fica à vontade, Paulo Henrique. Quero desejar primeiramente uma boa tarde a todos, né? Todos os nossos ouvintes que estão aí nos assistindo, né? Mandar um abraço para todos aí. E hoje, né, o tema aqui hoje é sobre os 7 selos, né? A pastora vai estar nos ensinando hoje aqui, né? Igual o pastor disse, foi sugestão aí de uma irmã aí. E vamos fazer aqui, né? Tocar o barco aqui, vamos ver o que vamos aprender hoje aqui sobre os 7 selos. Amém? Então vamos orar aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde, Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, meu Pai, por mais essa transmissão ao vivo, meu Pai, que estamos aqui hoje, Senhor. Senhor, meu Pai, abençoar cada vida, meu Pai, que vai estar, meu Pai, ouvindo e aprendendo juntamente conosco, Senhor. Sim, Deus amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa o pastor Anderson, a pastora Amanda, Senhor. Nos dê, meu Pai, mais entendimento, Senhor, dentro da sua palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, o Senhor venha nos abençoar e nos orientar aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso aí. E aí, pastor, tá com a, como dizer do outro, tá com a bala na agulha? Tô com a agulha na bala. Tá com a agulha na bala. Tá com a bala na agulha. Qual o certo? Vai deixar alguma palavra, pastor? Não, pode ficar à vontade, pastor. Que o assunto é muito longo. É muito longo, né? Então, para não se estender muito, não ficar demorando muito, Vai né? começar um pouquinho já atrasado hoje. Bem pouquinho. Então, para a gente começar a falar sobre os 7 selos, né? Que nos foi sugerido falar. Primeiro nós precisamos entender o conceito das 70 semanas de Daniel, para a gente poder entender o conceito da grande tribulação. Então, nós vamos falar rapidamente, não sobre as 70 semanas de Daniel, mas especificamente sobre algo que fala sobre a última semana. Daniel capítulo 10, verso de número 14, diz assim: Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então, isso é o anjo dizendo a Daniel, né? Que ele veio para falar a Daniel a respeito do que iria acontecer ao povo de Daniel no tempo do fim. Então, aqui nós vamos entender que a última semana de Daniel é uma semana que significa a grande tribulação, né? Porque essa semana bíblica, essas 70 semanas bíblicas, são 70 semanas de anos. E Deus, ele é tão perfeito que da época que essa revelação foi dada a Daniel até o final da semana de número 69, e aí nós vamos multiplicar por 7, né? Porque cada semana tem 7 dias, então cada dia da semana significa um ano. Então, as 69 semanas vezes 7 dá 483 anos. Foi exatamente o tempo
em que Daniel recebe a revelação até o ano em que Jesus foi crucificado. Então, essas 69 semanas, essas 69 primeiras semanas, elas vão estar descritas na história dos judeus até o ano em que Jesus foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressuscitado. Então, naquela semana, naquele ano, se termina a semana de número 69. A partir daí, abre-se uma porta, né, que a gente chama de a porta da graça. Então, abre-se uma porta da graça e é aqui uma pausa nas 70 semanas. Então, só falta uma semana para terminar o tempo, né, que o anjo deu, segundo o mandato do Senhor, segundo o mandato de Deus, o anjo deu a revelação a Daniel. Então, essa última semana é uma semana que vai começar na grande tribulação. Então, nós estamos vivendo no tempo da graça, que é aquele parêntese que Deus abre no tempo para que os gentios encontrem salvação em Jesus Cristo. Porque até então, os judeus achavam que só eles tinham salvação no Criador dos céus e da terra, porque eles eram um povo escolhido. Eram, não são, né? O povo escolhido. Então, o que eles fazem? O que Deus faz, na realidade? Deus abre um parêntese na morte e ressurreição de Jesus. Deus abre um parêntese e esse parêntese se fechará desse tempo da graça, que é o tempo de atuação do Espírito de Deus sobre a terra, que é chamado de tempo da graça. Essa pausa, esse parêntese se fecha no início da grande tribulação, que aí sim começa a última semana de Daniel, que é a 70ª semana, né? A última semana que corresponde à semana de número 70, né? Do tempo que Deus mostrou para Daniel. Então aí tem pessoas que dizem assim, mas os salvos hoje, né? Os cristãos não vão ter perseguição como os judeus tiveram, como teve no tempo da igreja. Mateus 24, verso de número 8, vai dizer o seguinte. Mateus capítulo 24, verso de número 8, vai dizer assim. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. O que Jesus ensina até o versículo 8 de Mateus capítulo 24, ele está falando do princípio das dores, que é o que nós temos vivido nesse tempo presente. Que ele fala, acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós vemos isso, né? Muitos falsos cristos sobre a terra. Em todos os continentes nós vemos isso. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. O Senhor está falando do tempo de princípio das dores, que antecede a grande tribulação. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. É a nossa verdade hoje. Então nós estamos vivendo já o princípio das dores. Na realidade, nós estamos no final do princípio das dores. Final? Já no final. Qual nação que hoje não está em guerra ou está, se não está em guerra contra outros países, está em guerra, tipo uma guerra civil, né? No Rio de Janeiro hoje nós vemos uma guerra, entre aspas, civil, né? De várias facções contra contra outras facções e o povo sofrendo no meio. Não só no Rio de Janeiro, nós vemos isso em Manaus, nós vemos isso no Nordeste hoje inteiro, tá assim. Nós vemos hoje na Venezuela uma guerra do povo contra um governo ditador. Nós vemos isso em vários lugares. Não sabe nem se pode dizer isso aqui, né? Mas enfim, nós vemos isso em vários lugares, né?
E aí a palavra diz: e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Isso é a nossa realidade hoje. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então nós estamos vivendo aqui no princípio das dores. É a nossa realidade. Então, essa realidade, ela é tão nítida que ninguém mais discute. Nós estamos vivendo no princípio das dores. Só que nós já estamos caminhando para o final dela. Hoje, eu digo no dia de hoje, segunda-feira, houve assim nós sabemos que a Terra, ela, enquanto aqui está de dia, em outros países já é a noite da segunda-feira, né? Então, já na madrugada aqui no Brasil, mas já amanhecer em outros países, como o Japão, por exemplo, está havendo um colapso financeiro. Essa madrugada e começo da manhã foi de muita agitação nas bolsas, porque o Japão que não pedia juros, tá? Isso aqui você pode pesquisar. O Japão emprestava dinheiro a juros zero. Então, o que as pessoas faziam? O que os grandes empresários mundiais faziam? Pegavam dinheiro no Japão, emprestavam para outros, ou investiam, né, em outros países com juros altos, viviam daqueles juros e depois pagavam o que pegaram do Japão. Só que o que aconteceu? O Japão hoje, por esses dias, ele colocou um juros pequeno, menos de 1%, mas acrescentou juros. Então, o que está acontecendo? As bolsas do mundo inteiro estão colapsando. Por quê? Estão caindo. Teve bolsas asiáticas que elas fecharam, porque as bolsas elas fazem esse procedimento, né? Elas fecham durante 10 minutos, 15 minutos, meia hora, para poder parar de cair, porque senão quebra o país. Então, algumas bolsas do mundo fizeram isso hoje, principalmente na Ásia. Por quê? Porque há aí um colapso financeiro chegando. Só as ações que são das empresas de Donald Trump é que subiram no mundo inteiro. O resto tudo caiu. Então, nós vemos aí que o mundo está pronto para receber o anticristo. E esse anticristo, ele é justamente esse primeiro selo, né? Ele é esse que vem nesse primeiro selo. Então, nós sabemos que vem apostasia, que é esfriamento espiritual, e que as pessoas esfriariam espiritualmente. Então, nesses últimos tempos, nós temos visto as pessoas esfriando espiritualmente. Temos visto pessoas que a gente até conversa com algumas pessoas e elas dizem assim, não, eu desanimei. Tá desanimado com o quê? Aconteceu alguma coisa? Não. Alguém te fez alguma coisa? Não. Desanimou com o quê? Desanimei. Então, o que acontece? Tem muito a ver com aquilo que a gente sempre fala lá na igreja. Se você não ora, não tem uma rotina de oração, jejum e leitura da palavra, qualquer vento te derruba. Qualquer vento. Não precisa ser uma ventania. Pode ser um ventinho. Vai te derrubar. Por quê? Porque nossos alicerces são palavra, oração e jejum. Então, para entender aqui, pastor, então, tudo que está acontecendo hoje é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro selo. Não, o primeiro selo vai começar... É só para poder, talvez tenha alguém com essa dúvida, né? Aí. Vamos lá para o primeiro selo que a gente vai entender quando que ele vai começar. Isso. Vamos lá, Apocalipse capítulo 6. Mas é necessário que a gente entenda um pouco a respeito do que vai acontecer antes. Por quê? Para a gente entender que parte da história que a gente está. A gente está no final do princípio das dores. Nós estamos literalmente no finalzinho do princípio das dores. E o que vem depois do princípio das dores? A abertura dos selos. Só que antes da abertura dos selos vem o arrebatamento da igreja. Você vai ver no livro de Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, né, quando existe a preparação do Cordeiro, ele recebe aquele livro que na realidade
é um canudo, né? Onde tá, não é um livro como nós conhecemos assim, né? Mas é um pergaminho, Isso que eu ia falar. né? Que vem os selos do lado de fora e aquele pergaminho tem 7 selos. O pergaminho só poderá ser aberto após os selos serem quebrados. Só que no capítulo 5 de Apocalipse é toda essa preparação de entregar o pergaminho selado para Jesus, que é o Cordeiro. Só que você vai ver a igreja sendo citada até o capítulo 4 de Apocalipse. Depois do capítulo 4, a igreja não é mais citada. Ela só vai ser citada lá quando fala a respeito das bodas, né? Uhum. E do ano milenar, que você vai ver sendo citado a respeito dos salvos. Então, o que aconteceu com esses salvos? Milenar é os 1000 anos, né? É isso. Então, a Bíblia fala assim, capítulo 4 de Apocalipse. Depois dessas coisas, ou seja, que coisas? Essas coisas aqui que ele estava falando a respeito das igrejas. Né, e dá 7 exemplos de igrejas, de como elas estariam nesse tempo, né, que são vários tipos de igreja, mas só uma Deus aprova, né, só uma Deus não tem nada de negativo a falar a respeito dela. Então, depois disso, Jesus não fala mais da igreja. Então, a possibilidade de aqui a igreja ser arrebatada exatamente neste tempo, antes do selo ser aberto, é a possibilidade mais explícita, né, que nós podemos dizer assim. Porque em Apocalipse capítulo 3, no verso de número 10, Deus fala assim, visto que, Jesus está falando, né, a igreja de Filadélfia, visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação, como nós falamos semana passada, né? Deus, ele nos guarda da hora da tribulação. Então, ele vai guardar a igreja fiel da hora da tribulação, não na tribulação, e sim da tribulação, o que há uma diferença. Então, nós vamos lá, Jesus já está com um pergaminho na mão e ele começa a abrir o selo. Então, Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2 vai dizer assim, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e vi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Aqui é a ascensão do anticristo. Por quê? Porque eu vou te dar 7 provas de que aqui não é Jesus, e sim o anticristo. Primeiro, ele se refere a um ser humano, né? Que no verso 2 diz, olhei e vi um cavaleiro. Está falando de um ser humano. E não, Jesus, ele não vem mais como um ser humano normal. Ele vem como glorificado, né? Que ele é hoje, né? Quando ele veio a primeira vez, ele veio como humano. Então, ele precisou passar o que nós passamos, né? Ele precisou estar dentro do útero de uma mulher, nascer, viver, até começar o seu ministério aos 30 anos. E tudo isso tem um porquê, né? Na doutrina judaica tem um porquê que Jesus começou a estudar aos 12 anos e só aos 30 ele é liberado dos seus estudos. Por isso que não tem nada a respeito... Por isso que não tem nada a respeito de Jesus dos 12 aos 30 anos, porque era o tempo que ele estava estudando na sinagoga, né? Ele precisou estudar a lei. Então, se refere a um ser Isso, eu tô humano. gravando aqui no YouTube. Número 2, ele vem em um cavalo branco, É o quê? imitando a Cristo e dizendo ser ele. Então, ele vem num cavalo branco, imitando a Jesus Cristo. Né? Vamos ver aí, Daniel capítulo 9, verso 27. Rapidamente. Então, rapidinho. Sim. Então, quer dizer que nesse primeiro selo é o anticristo que vem nesse cavalo branco. Exatamente.
Daniel, sim. Então aquela simbologia que eles fizeram nas Olimpíadas lá é já insinuando, né? Exatamente. Na realidade, eles não estão insinuando, eles estão declarando. Declarando mesmo. Declarando. Rapaz. É. Vocês veem aí, irmãos, ó, como é interessante a gente estar estudando a palavra de Deus. Né? Que tá tudo na cara aí, ó. Continua, pastor. Daniel capítulo 9, verso 27, diz assim: Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, 7 dias ou 7 anos, né? Mas na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, e o próprio Apocalipse também vai fazer referência a esse tempo, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre as asas das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramado sobre o assolador. Então, o próprio anjo do Senhor, quando fala para Daniel, vai acontecer isso com o teu povo. Ele está falando dos judeus. Então, a grande tribulação é um período para purificação, tratamento dos judeus e dos injustos do mundo. É um tempo onde aqueles que estão hoje purificando as suas vestes não vão precisar passar. Porque o próprio anjo do Senhor vai falar aqui para Daniel. Daniel, é o povo, é uma situação, é uma semana para os judeus, para o teu povo. Ele é bem específico a esse respeito, né? Não é para outro povo. Não, a grande tribulação é um período... Não são para todos os povos, não. O mundo inteiro vai passar pela grande tribulação. Só que é um tempo, de um tratar especial de Deus com os judeus, porque é a última semana das 70 semanas que que Daniel recebeu como revelação para os judeus, né? Então, o anjo diz assim, há de acontecer para o teu povo, Daniel. Deus está falando do mundo inteiro, está falando do povo de Daniel, ou seja, para os judeus, né? Então, aqui no versículo 11, verso 37, vai falar assim, cadê o verso 37? Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito pelo desejo das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Quer dizer, ele vai ser tão altivo que ele vai se sentar no templo, esse novo templo judeu que será construído em Israel. Ele vai se assentar lá e vai dizer, eu sou o ungido que vocês esperavam. Então, aqui está falando desse ser, né? Desse homem que tem o espírito do anticristo e que será liberado com esse primeiro selo. Segundo ponto, ele vem em um cavalo branco que imita Cristo, né? E diz ser Jesus. Então, ele diz ser Jesus, ele imita Jesus, né? Porque aqui, ainda em Apocalipse 19, fala que Jesus vem num cavalo branco. Por isso, muitas pessoas se confundem, dizendo que este aqui do primeiro selo é Jesus. Como Jesus pode estar aqui, nesse cavalo, guerreando, se ele está abrindo os selos, né? Não tem como. E aqui diz que ele saiu vencendo e para vencer. Que bem no início do capítulo antes fala, né? Do cordeiro vai estar abrindo os selos. E quem é o cordeiro? É Jesus, né? Então, terceiro ponto. O arco significa traição, engano, conquistas do mal. Vamos ver? Salmo 37, verso 14. Pega a tua Bíblia aí, que não é pra gente passear pela Bíblia. Salmo 37, verso 14. Diz assim: os ímpios puxam da espada e preparam um arco para derrubar o pobre necessitado e matar os de reto caminho. A Bíblia sempre vai fazer referência a arco
para a maldade, né? Para alguém que tem alguma maldade no seu coração. Salmo capítulo 11, verso 2 diz assim: pois os ímpios armam um arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas e aos retos de coração. Ah, pastora, mas a Bíblia diz que nossos filhos são flechas. Sim, são flechas na nossa aljava, né? E nós somos flecha na mão do valente, que é Jesus. Mas toda referência a respeito de colocar a flecha no arco vai falar sobre maldades, né? Que enganos, conquistas malignas. E temos mais algumas referências, mas como a gente não está no culto de ensino, né? Vamos caminhar. E tem pessoas, né, que quando começa a ler Apocalipse, quando chega nessa parte, eles têm medo, né, de continuar a leitura, quando começa a falar das aberturas dos selos, né? É porque não tem entendimento, É, né? aí tem medo. E as pessoas, muitas vezes, dentro da igreja mesmo, né? Já vi muitos já falar isso. É, Eu tem morro medo. de medo de Apocalipse. Morro de medo. Mas você viu tanto que esse livro é um mapa, né? Que alguns mapa não, vamos dizer que é uma instrução, né? Tá mostrando ali o caminho certo, né? Uhum. E tá te abrindo os olhos ao mesmo tempo. Verdade. No início do livro de Apocalipse, João fala assim: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, nós somos bem-aventurados de ler, nós somos bem-aventurados de ouvir a respeito desse livro, porque é uma revelação de Deus para a humanidade. Qual a dificuldade de ler o livro de Apocalipse? Porque ele não é uma linha contínua. O livro de Apocalipse, ele vai e volta, vai e volta. E se você não tiver o Espírito Santo de Deus para te ensinar esse vai e volta, você se perde no livro e não entende nada. Verdade. Né? Então vamos lá. Então arco significa engano, né? Conquista do mal. E Jesus, ele nunca é simbolizado com um arco e uma flecha na mão. Ele sempre é simbolizado, sempre que se fala de Jesus, ele está com uma espada. Fala que a sua língua é uma espada de dois gumes, ou seja, a palavra dele é que, né, que corta, vai lá até a divisa entre juntas e medulas, né? Então Jesus, ele nunca vai ser... Da alma e espírito. Exato. Desculpa. Jesus, não, mas tá certo. Jesus, ele nunca vai ser simbolizado ou descrito como alguém que tem um arco e uma flecha na mão. Terceiro sinal de que não estamos falando aqui de Jesus, assim, do anticristo. Sim. As escrituras deixam claro que quem dá uma coroa ao anticristo é Satanás. Vamos ver? Daniel capítulo 8. Por isso que eu falei que nós vamos muito para Daniel, porque Daniel tem muito a ver com as coisas do Apocalipse. Daniel capítulo 8, verso 24 vai dizer assim: grande será a sua força, mas não de si mesmo. Ele destruirá terrivelmente, prosperará e fará com que o que lhe aprouver, destruirá os poderes e o povo santo. Aqui está falando do quê? Do poderio do anticristo, né? Se levantará um rei feroz, de semblante e entendido em enigmas. Grande será a sua força, né? Aí fala aqui, o que virá não de si mesmo, mas será dado a ele. E até o entendimento que ele tem, aí no verso 25 diz, pelo seu entendimento também fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. Ele se levantará como príncipe dos príncipes, mas sem esforço de mãos humanas será quebrado. O próprio Deus o quebrará, o próprio Jesus o quebrará, né? Então aqui fala que a força que ele terá não será dele mesmo. Então a coroa que lhe é dada pelo próprio Satanás, né? A força que ele tem.
é do próprio Satanás, não é dele mesmo. Vamos lá ver, Daniel capítulo 11, verso 38 e 39, vai falar assim: ao Deus minúsculo, né, das fortalezas, porém, honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E aqui é Deus com letra minúscula. Agirá contra os castelos fortes com o auxílio de um Deus estranho. E aos que o reconhecem multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Então, o que ele está dizendo aqui? A revelação que Deus traz a Daniel? Que o anticristo, ele vai ser alguém que vai ter uma força maligna, uma força dada, que é essa coroa, né, dada pelo próprio Satanás, que ele honrará esse Deus estranho que é Satanás, que seus pais não honraram, e que ele vai ter, por causa disso, uma força tão grande, e ele multiplicará a força daqueles que com ele adorarem esse Deus estranho que nós sabemos que é o próprio Satanás, né? Então essa coroa, essa força, esse poder é dado pelo anticristo. Mas Jesus, ele não é descrito como alguém que usa coroas, e sim diadema. Apocalipse capítulo 19, versículo de número 12, diz assim, a respeito de Jesus: os seus olhos, aqui é já a respeito de Jesus, os seus olhos eram como chamas de fogo e sobre a sua cabeça haviam muitas diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Está falando aqui de Jesus em cima de um cavalo branco, mas aqui já é o Jesus, o cavaleiro, e a Bíblia se refere a ele como chamando de fiel e verdadeiro. Então, às vezes as pessoas confundem Jesus no capítulo 19 de Apocalipse com o primeiro selo do Apocalipse, que são duas pessoas diferentes, né? Do primeiro selo é o anticristo. Do capítulo 19 é Jesus vindo, vencendo, né? Para a destruição do anticristo. Quinto ponto, né? O anticristo é a única pessoa pronunciada nas escrituras que sairá para conquistar nesse tempo específico da história humana, começando na última semana de Daniel. Então, o anticristo ele é o único que vem como esse que vai conquistar, que a Bíblia diz que ele vai conquistar no último tempo. Vamos lá, Daniel, capítulo 7, verso 7 e 8 diz assim: depois disso, continuei olhando nas visões da noite, e vi o quarto animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, que devorava e fazia em pedaços, e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu um chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como os olhos de homens, e uma boca que falava com arrogância. Aqui ele começa conquistando, né? Destronando outros 3 e conquistando. Então, a Bíblia, claro que existem outras referências, né? Mas é por causa do nosso tempo, senão a gente não termina os selos hoje. Sei que é um negócio que eu acho que existe não vai aí. dar para terminar hoje, não. Sei que é um trem esquisito isso daí, né? Rapaz. Será que dá tempo? Dá tempo. Você que está nos ouvindo aí, ó, mande aí o seu comentário, faça aí a sua pergunta. Isso tudo é só o primeiro selo. É hein? só o primeiro selo. Rapaz, não vai dar tempo não. Ainda Ainda faltam 6. Ainda em Daniel capítulo 7, nos versos 20, 21, 23, 24, diz assim: também tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e o outro que sabia, diante da qual caíram 3, isto é, aquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava com arrogância,
e parecia ser mais robusto do que os outros companheiros. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Tá vendo? Então é um tempo determinado onde o anticristo ele vai fazer guerra contra os santos de Deus e os vencerá. Quando fala o chifre, pastor, é o chifre mesmo do... Chifre fala de chifre sobre a cabeça, vai falar de autoridade, né? De domínio, de reino. É algo de governamental. Verso 23 diz assim: Disse-me ele, o quarto animal será como o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. A pisará os pés e a fará em pedaços. Verso 24. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então aqui nós não vamos nos aprofundar nessa profecia, mas ela tem tudo a ver com esse primeiro selo, que é a vinda do anticristo, né? 6º ponto. Este cavaleiro provocará guerras, fomes e pestes, morte e a manifestação do inferno nos 3 próximos selos. Que nós não vamos nem falar agora, que nós vamos ler, né? Nós vamos estudar logo a seguir. 7º ponto. Os textos de Daniel e Apocalipse se completam quando fazem referência ao homem do pecado, o anticristo, comprovando assim que falam da mesma pessoa em ambos os textos. Então, tanto Daniel quanto esse primeiro selo do Apocalipse se referem à mesmíssima pessoa que é o anticristo. Então você vê que a última semana de Daniel tem tudo a ver com a grande tribulação, porque ela é a grande tribulação, essa referência, né? Então, ele virá com o discurso de paz. Por isso que ele está aqui num cavalo branco. Não é isso? Ele vem no cavalo branco, que... Não é isso? Sai vencendo para vencer. Vamos lá. Ele vem com um discurso de paz. Esse cavalo branco fala a respeito disso, né? Um discurso de paz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 3, vai dizer assim: Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, o discurso do anticristo vai ser o quê? Paz. A paz e segurança. Fica tranquilo. Quando justamente vem a grande destruição, né? Ele virá com espírito de engano e os judeus o receberão. João capítulo 5, verso 23. João capítulo 5, verso 23 diz assim: Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai. Não honra o Pai que o enviou. Então nós temos aqui referências bíblicas, né, de que esse primeiro cavaleiro, ele não é o Cristo, mas sim o anticristo, né? Que ele vem para enganar a muitos. Vem para enganar o povo que de bobeira ficou aí no arrebatamento da igreja. Isso já é depois do arrebatamento, né? Isso. O povo entender isso e tudo já é depois do evento. O texto, irmãos, é João 5:43, que diz assim: Eu vim em nome do meu Pai e não me recebestes, mas outro vier em seu próprio nome, a este aceitareis. Então, o anticristo ele vai vir em seu próprio nome. E o que o próprio Jesus disse é que os judeus o receberão. Esse é só o primeiro selo. Então, nós já entendemos que o primeiro selo ele será aberto
A senhora acha que aquele tempo que estão construindo lá em Israel, a senhora acha que já é para isso? Na realidade, o terceiro templo, ele já está todo fabricado. Os utensílios, as paredes, os sacerdotes estão sendo já preparados, exatamente. Até o novilho, o vermelho, né? Isso, já está pronto, né? O que eles estão esperando? A manifestação do anticristo. Por quê? Vai ser esse homem que vai vir, vai trazer paz a Israel, que esses dias Israel foi bombardeada novamente. Uhum. Então ele vai trazer paz, vai dizer, não gente, vamos acabar com essa guerra. E o Trump tem falado isso, né? Vamos acabar com a guerra. E ele tem falado, se eu tivesse no poder, isso não estaria acontecendo. Então, essa pessoa vem, ela vai trazer a paz e vai fazer um acordo, este é o grande acordo de paz, né? Um acordo entre Israel e todos os países ali asiáticos, os países ali, né, ao redor. Estão em guerra. Isso. Olha, vamos deixar Israel construir o templo dele aqui e vai ficar tudo bem. E aí esse homem vai ser aclamado em Israel. Mas quem não convive com a cultura de Israel não sabe. Trump tem moeda, tem dinheiro em Israel que a foto é do Trump. Tem busto, né, comemorativo do Trump em vários lugares em Israel. Então ele já é uma pessoa muito querida para o povo de Israel. Então tudo isso a gente tem que ficar atento, né? Então vamos lá. Então virá o segundo selo. Apocalipse capítulo 6, verso 3 e 4, que vai dizer: Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu-se o segundo ser vivente dizer: Vem. Então saiu um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Irmão, essa parte vai falar muito fortemente a respeito de guerra. Não mais rumores de guerra, mas de guerra. Muitas pessoas morrendo. E é o que está acontecendo, né? Não se compara o que vai acontecer. As guerras que estão acontecendo hoje... Não se comparam a essa guerra. Porque aqui ele está falando o quê? Que ele foi liberado a espada para ele. E a espada vai falar de quê? De guerra, né? Olha, foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Então, aqui, depois que o anticristo ele vem e ele se declara, ele começa aquele processo de não, vai ter paz e tal. Pessoas que provavelmente, países que não vão aceitar o seu governo, né, nem vão aceitar muitas coisas. Então vai começar a acontecer muita guerra. Muitas pessoas morrendo. Vamos dizer, isso é uma guerra mundial, né? Eu não sei se uma guerra mundial, mas muitas guerras acontecerão. Porque a paz é tirada da terra. Então, quando as pessoas não têm paz, elas vão buscar a guerra, né? Então, é o resultado natural do anticristo que está montado no cavalo branco. Então, ele sai para conquistar os reinos da terra. E os reinos, alguns vão se submeter, outros não. E os que não vão se submeter, aí sim, vão acontecer muitas guerras sangrentas. Muitas guerras sangrentas, porque o anticristo vai vir com tudo para conquistar. E a palavra que está sobre ele é justamente essa. Ele saiu vencendo e para vencer. Então, mesmo aqueles que não quiserem o seu domínio, vão abrir guerra contra ele e vão perder. Mas nisso, muitas vidas serão ceifadas, né? Provavelmente,
esse vai ser um tipo da pior guerra que esse mundo já enfrentou. Por quê? Porque hoje nós temos tecnologias que nas outras guerras nós não tivemos. E já tá feia as coisas, viu? Hoje já há soldados que eles usam uma armadura chamada exoesqueleto, que aumenta a força do ser humano 100 vezes mais. O que é um soldado com uma roupa normal lutando contra um soldado com um exoesqueleto, que é uma armadura que aumenta 100 vezes a força dele. Então, esse único soldado vestido com exoesqueleto, ele vai conseguir combater 100 homens. No mínimo, porque aumentou 100 vezes a sua força. Então, pensa que a tecnologia hoje é muito mais desenvolvida do que foi na primeira e na segunda, né, grande guerra. Então, que nós vamos ser arrebatados, em nome de Jesus. Mas o que o mundo vai presenciar é uma guerra extremamente sangrenta. E pessoas vão se submeter ao anticristo por causa da sua força. Não porque está convencido que ele é o melhor, não, mas por causa da força e do seu poder bélico, né? Então pense que tecnologias que hoje nós não conhecemos já estão sendo desenvolvidas e muitos tipos de tecnologia, né? A gente vê hoje o 5G, 6G já, né? Tudo tem um propósito, né? Tem um propósito. Você vê quando foi ligada a antena do 5G, todos os pássaros envoltos que não conseguiram voar para longe daquele sinal morreram. Porque isso afeta o cérebro, né? Afeta o cérebro humano. E hoje nós temos 5G dentro de casa, com Wi-Fi. Então, é uma coisa que você vê que já começa a fazer parte, né, da nossa vida. Hoje existem bombas biológicas que elas não explodem nada, mas elas conseguem atingir as nossas ondas cerebrais. E a gente faz o que é como se a gente fosse um bonequinho que tivesse alguém por controle remoto nos levando a fazer algo que a gente não quer. Mas isso é o quê? São bombas... bombas não, são materiais que têm, assim, sido muitas vezes escondido, né? Agora, quando a gente fica sabendo é um ou outro caso, porque alguém acaba contando e tudo, mas são tecnologias, essa é a palavra. São tecnologias que têm sido desenvolvidas para controlar a massa, né? E para também as pessoas estarem sobre o domínio do anticristo. Só que a Bíblia fala algo muito interessante, que diz assim, né, que nós precisamos ter a nossa mente renovada em Deus, né? Romanos fala isso, que a gente tem que ter a nossa mente renovada. Se a gente estiver debaixo do poderio do Espírito Santo de Deus, não tem como essas coisas nos alcançarem, porque o próprio Deus nos dá livramento, né? Você pode ver que até na armadura do cristão fala, né, do capacete, da salvação. Está falando que de algo que protege a nossa mente, né, que guarda a nossa mente. A palavra tem esse poder de guardar a nossa mente, livrar a nossa mente. Então, existem muitas tecnologias que têm sido desenvolvidas para poder fazer parte dessa guerra, né? Dessa guerra que vai trazer um banho de sangue à terra. Vai ser algo assim muito tremendo, né? Você está vendo nas vacinas, eu vi um rapaz falando que nessas vacinas aí tem esse tipo um microchip que é adicionado dentro da pessoa, que isso aí que vai, né, fazer as pessoas ficar tipo como se fosse um zumbi. Aí
existe uma possibilidade. Hoje já existem drogas que fazem isso, né, com as pessoas. Né, que elas, na mídia em geral se esconde. Mas hoje nós temos, mesmo a gente tendo a internet, tendo aí, vamos dizer, um YouTube da vida, mesmo assim muita coisa fica escondida, né? Porque é tirada para que ninguém veja, mas existiu uma experiência nos Estados Unidos, se eu não me engano, na Inglaterra, a respeito de uma droga que a pessoa fica literalmente um zumbi. E quando ela tá usando essa droga na rua, ela morde as pessoas de verdade, igual um zumbi. Ela quer morder e quer comer carne humana. Né? Então foi um experimento que existiu há não muitos anos atrás, mas existem N tecnologias hoje em dia que serão sim, com certeza, usadas para a guerra. Né? Tem um avião, que eu esqueci o nome do avião, eu estava até mostrando para minha nora ontem, né? O avião que, se ninguém te falar nada, você enxergar aquele avião no céu, ele é um triângulozinho, com alguns pontos de luz embaixo, né? Que muitas pessoas olham e dizem, é uma nave extraterrestre. Não, é uma nave não, é um avião, né? Que faz parte da frota dos Estados Unidos. É uma tecnologia que não é difundida. Agora que algumas pessoas... Agora que está se conhecendo mais, né? De uns tempinhos para cá que está se conhecendo mais. Mas é uma tecnologia muito antiga. Só que era escondida. Por quê? Porque era usada para fins de guerra. Então, a gente vê que há muita coisa, há muita tecnologia. Existem bombas hoje. Eu estava fazendo um estudo sobre essa parte, né, de tecnologia de guerra. Existem bombas hoje que elas são lançadas que não destroem nada que é de construção. Porque as bombas, quando caem, destrói tudo, né? Construção, destrói tudo. Não. Essa bomba, ela destrói só o que tem vida. Então, se joga, por exemplo, joga a bomba aqui no Valparaíso, o Valparaíso fica todo de pé. O que morre? Os seres humanos, as plantas, os animais. Como se fosse uma bomba, uma química. É uma bomba química. Uma bomba química. Que só mata o que tem vida. Agora, não destrói absolutamente nada que é inanimado. Só vida, só o que tem vida. Então, quer dizer, são muitos tipos de bombas e de material que hoje, devido à tecnologia, se tem para destruição em massa. E as pessoas ficam com medo, né? Mas a bomba atômica... Hoje, a bomba atômica é uma bomba ultrapassada. Tem nuclear, coisas muito piores do que ela hoje. Falando em guerra, vou botar só um ponto aqui. Tem muita gente que está com medo dessa terceira guerra mundial. Né? Mas se a gente for entrar assim por base bíblica mesmo, essa guerra mundial ela não pode acontecer. Porque se hoje, né, igual uns PCs que você estava falando também, que se hoje, por acaso, houvesse uma guerra mundial, poucas pessoas iam sobreviver. Somente aquelas que têm mais condições, que pode criar um bunker, né, pode criar um Fugir lugar... pro banco. Isso, um lugar por baixo da terra, entendeu? Porque hoje em dia, principalmente a Rússia ela é o que tem mais arsenal de bombas atômicas. Eles têm uma bomba que se ele acionar ela acaba com a metade desse mundo quase todo. Então, igual falando, é muito difícil ter uma terceira guerra mundial. Mas, igual falou, também pode acontecer, mas também aí fica naquela, né? Se tem ou não tem. A grande tensão hoje do mundo é essa, né? A minha tensão do mundo hoje é essa. Mas se a gente for não, se a gente analisar a palavra de Deus, a gente está analisando aqui, né? As coisas de Deus têm que se cumprir.
Que a palavra de Deus, ela não volta, ela não é mentirosa. Então, para isso tudo acontecer, tem que ter o povo na terra, né? Como é que vai acontecer? Se for estipado todo mundo, né? Não... Se destruir com o mundo todo. É, verdade. Então a palavra de Deus ia estar se cumprindo. E a palavra tem que se cumprir. Você sabe que a restauração, né, do terreno judaico, do povo judeu, voltar para o lugar onde eles tinham, né, onde era o seu país, voltar falando a mesma língua. Você sabe que isso faz parte do cumprimento da palavra do Senhor. Porque você vê que a grande tribulação, ela tanto tem a ver com o povo judeu, que ela não poderia acontecer enquanto o povo judeu não fosse restaurado. Então houveram várias profecias bíblicas, né, sobre a restauração do povo. E Deus vai e restaura o povo ao seu lugar com a sua língua mãe, né, com a língua nativa, daquele tempo de 2000 anos atrás, mais, né, Então, assim, você vê que Deus, ele vai cumprindo, vai fazendo com que as coisas se encaixem no devido tempo e da forma e da vontade dele. Né? Não adianta. E Deus, mesmo que o homem fale, né, eu vou apertar esse botão aqui para acabar com isso, Deus tira a coragem dele. Não dá certo. Não dá certo. Naquele momento Deus tira a coragem dele, ele não tem força, ele não tem coragem de apertar o botão. Ou até aperta, mas nada acontece. Pode Porque apertar, trava a mas bomba, Deus- sei lá. Deus não. Deus tem o domínio, né? Deus tem o domínio de tudo. Apesar que a palavra fala que o mundo já é do maligno, mas quem está no controle de tudo ainda é Deus. É Deus. Entendeu? Deus, ele tem o controle de tudo. Deus, em tudo, ele tem o controle, né? Pode haver uma guerra ali no país, outra um país contra país, mas haver assim, uma guerra totalmente. Só se guerreasse mesmo com tiro, com essas coisas, mas igual os países hoje estão avançados e tudo com bomba atômica. Na realidade, bombas muito mais poderosas, né? Eles têm muito mais. Existe uma bomba chamada EMP. É uma bomba de impulsos eletromagnéticos. É uma bomba que, se ela é jogada, por exemplo, joga no Brasil, nada elétrico funciona. Nada. Destrói com tudo. Tudo que é elétrico não funciona. Luz, não vai ter, o país vai ficar todo sem luz. Internet não funciona. E assim, até conseguir, né, arrumar tudo, isso aí vai anos. Ixi. Então nós voltamos ao tempo das cavernas. Por quê? Por quê? Porque a bomba de impulso eletromagnético, ela destrói tudo que funciona através de eletricidade. Tudo. Ela destrói tudo. Ah, mas tem negócio solar, painel solar. Mas ele transforma em energia, não é? Vai ficar destruído também. Eles têm componentes eletrônicos, né? Isso. Então, Pra provocar até um apagão, né? Mas é um apagão. Pra provocar um apagão mundial. Eles têm a tecnologia para isso. Exato, tem Pra essa poder- bomba, né? EMP. Então, você vê que não precisa hoje de uma bomba nuclear. Hoje eles estão mais sutil, né? Eles estão mais sutil, Na não realidade, estão estão mais mais... apurados. mais né? apurado. A tecnologia evoluiu. Tem Então- gente que fala que isso aí é tecnologia alienígena. Meu pai Não, mesmo cansa de falar isso. e vai indo, eles vão se aperfeiçoando, né? Vai indo, eles vão se aperfeiçoando cada dia mais. A tendência é essa, né? Então, todos esses assuntos aqui, meus irmãos, para você que tá, você ficar perdido, é tudo a respeito dos seus. Dos seus. Entendeu? Você estão mudando de assunto. Não tô entendendo nada que esse Entendendo povo tá nada. falando, né? Volta do começo. Tá tudo. Tem tudo a ver aqui que a gente tá falando. E você que tá chegando agora, tá bom? Essa live vai ficar gravada aí no Facebook, tá? Por 30 dias. E vai estar lá no YouTube também, né? Até Jesus voltar. Aí
você pode voltar a assistir. Que agora nós estamos no segundo selo. Então Então, vai dar tempo. assim, vamos aproveitar aqui para dar o valor aqui, né? Para onde ir, pastora? Para O passar terceiro selo. No nós terceiro estávamos selo. indo para o Então, terceiro segunda-feira a gente... selo. Para encerrar alguma parte aí que a senhora estava comigo. Não, era isso mesmo. Era Eu ia isso? partir para o terceiro selo. Mandar aqui uns abraços aqui para a irmã Carila, né? Que ela ficou brava, que não mandou um abraço para ela, né? Beijo, Carila linda! O irmão Daniel está assistindo aqui junto com a gente. O irmão Daniel da Zion, confeitaria. Cadê meus mimos? A pastora Ledsa também está nos assistindo aqui. Beijo, Ledson! Lindona! O meu tio Ayrton está aqui também assistindo a gente. Tio Ayrton? PQD brabo! O PQD brabo. Vou Ayrton cantar uma musiquinha que você não vai gostar. Então tá ali no Rio de Janeiro assistindo, né? Então é isso, né? Tem outras pessoas aqui, se for falar todo mundo aqui, a gente vai ficar... Beijo pra todo mundo. Né? Nós vamos ficar aqui a tarde toda, né? E daqui a pouco também a gente tem compromisso na nossa igreja, tem oração hoje começa a partir das 7 horas, né? Só Deus sabe a hora que acaba, né? A gente começa a dar início às 7, né? Mas já houve dia que a gente fica lá até 11 horas, ainda tá orando lá. Então, é isso. Né? Mandar um abraço para o irmão Marcos, que não pôde vir hoje, que está trabalhando. Né? A todos os irmãos da igreja que estão nos assistindo. Né? Então, e lembrar você, irmão, você que tem um coração voltado para a obra do Senhor, nós temos aqui uma obra de... Como é que eu posso falar? Uma obra social. Uma obra social que a gente ajuda algumas famílias que estão necessitadas de uma cesta básica, de um auxílio em comprar algum tipo de medicamento. Gás, né? Um gás, um remédio, né? E eu quero contar com a sua ajuda, que você possa estar nos ajudando nessa obra, né? Com qualquer quantia, não quero dizer o valor da quantia, mas se você puder estar assistindo esse vídeo, estar assistindo essa live, né? O intuito dessa live não é estar pedindo o seu dinheiro, né? Mas que você venha poder estar nos ajudando, né? A ajudar essas famílias que estão necessitadas. Tá aí o irmão Paulo Henrique, que é o responsável pela mídia, né? Vai estar colocando aí o nosso Pix, né? E nos comentários, você olha os comentários aí, para você possa estar nos ajudando dessa forma, amém? E é isso. Tem alguma coisa, pastora, a falar? Não, só dos selos. Só Pastor Rafa falou demais, né? Segunda-feira vai estar conosco aqui o Giovanni. O Giovanni vai estar aqui conosco segunda-feira. Também, como a Amanda é um especialista em... Né, especialista... A gente só lê a Bíblia. um estudado, gosta do Apocalipse, gosta da volta de Cristo, da volta de Jesus. Né, vai estar aqui Espero conosco. ansiosamente a volta de Cristo. E eu quero deixar aqui também os avisos aqui da nossa igreja, aqui no Valparaíso de Goiás. Sexta-feira nós estamos numa campanha abençoada, onde está tendo milagres, está tendo bênção de Deus, está sendo derramada ali. A sexta-feira, a partir das 19h30, né, numa campanha A Queda das Muralhas. Né, e as muralhas têm caído mesmo, as muralhas têm caído por terra. Né, Deus tem abençoado. Né, a partir das 19h30, chega ali uns 10 minutinhos mais cedo para você achar um lugar, né? Venha compartilhar conosco, venha buscar pela sua família, venha buscar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, porque Deus, ele é quem tem a cura, é Ele quem tem a libertação, é Ele quem faz milagres. Nós só somos um canal, somos um canal de bênção, né? E eu creio que Deus vai abençoar você e a sua família. Sexta-feira, a partir das 19h30, e domingo... Qual é o endereço, pastor? Vou passar o endereço aqui já já.
E domingo, às 18 horas, culto da família. Lembrando, Paulo Henrique, que amanhã, às 19h30, já esquecendo, tem um evangelismo, Eu ia falar. um culto ao ar livre, né? Um evangelismo, culto ao livre. Fica aqui vai ser aqui no Jardim Oriente, na rua do supermercado, fazendo um jabazinho aqui, na rua do supermercado Vivendas, em frente à loja do Chiquinho do Bolo, né? O evangelista lá de nossa igreja tem uma lojinha, uma produção de bolo, uma fábrica de bolo ali, Salgado. Chiquinho do Bolo, do Salgado, né? E vai ser ali, tá bom? Você que quiser nos ajudar também, está evangelizando, nós vamos estar ali a partir das 19 horas, já estaremos ali para dar início às 19h30, o evangelismo, amém? Então é isso, né? Tem mais alguma coisa? O endereço da igreja. O endereço, ó, rapaz, já esquecendo, o Culto de principal. ensino quarta-feira. E o culto de ensino às quarta-feira com a pastora Amanda, a partir das 19h30. Amém? O nosso endereço é, para quem mora aqui no entorno de Brasília, é Rua 19, quadra 39, lote 1, loja 5, Jardim Oriente do Valparaíso. Igreja Evangélica, Ministério Internacional Deus Brada na Terra. Quero mandar um abraço também a meu primo Robson, aí do Rio de Janeiro, nosso amigo também, Renatinho Celebridade, está nos assistindo, né? Que Deus abençoe a todos vocês, o meu tio aí, o Carlinhos, né, que está na loja, as minhas irmãs que moram aí, a Ana Luísa e a minha irmã Adriana, a todos aí, a rapaziada aí de Queimados, o irmão Jorge, amém, irmão Jorge, que Deus te abençoe. Em breve, irmão Jorge, nós vamos estar abrindo um ministério aí, nós vamos estar abrindo um ministério aí em Queimados aí, viu? Meu tio Adilson, que Deus abençoe a todos vocês. E é isso, tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Então, vamos orar para encerrar? Senhor meu Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos aqui, Senhor, nesta tarde, Senhor, te louvar, Senhor, te agradecer por mais, Senhor, esse momento, Senhor, na tua presença. Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada ouvinte, Senhor, que está até aqui, Senhor, conosco, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, visitar, Senhor, a cada lar, Senhor, que o Senhor venha visitar cada vida, e onde o Senhor houver, Senhor, um enfermo, onde houver um doente, Pai, que o Senhor venha curar, Pai, que o Senhor venha libertar, Pai, de toda enfermidade, Senhor, nesta tarde, que venha haver milagres, Senhor, e restauração, Pai, em cada lar, Pai, em cada vida, Pai. Assim, Senhor, nós louvamos a Ti, Pai, e Te agradecemos, Pai, por esse período na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.